Gravando, né? Então, boa tarde, pessoal. Tudo bem? Boa tarde, Meu tudo nome é... bem? E vocês? Tudo bem? Meu nome é Karina. Sou participante do grupo Pet Letras e hoje eu e o Fabrício a gente vai conversar um pouquinho, né? Fazer uma entrevista com a professora doutora Flaviane Faria de Carvalho e a sua orientanda, Milena Favalli Simão. Sejam muito bem-vindas. A gente está muito feliz de receber vocês duas, de poder ter essa troca com vocês, né, nessa tarde. Muito obrigada. Obrigada primeiramente pelo convite. E em segundo lugar, eu gostaria de parabenizá-los, não é, pela iniciativa. Nós estávamos até conversando agora há pouco, né, que essa iniciativa é muito bacana, porque proporciona essa interação mais direta, não é, com os professores, que é algo que está sendo, né, não está sendo tão fácil, está sendo quase que impossível, assim, né, esse contato agora, né, por conta dessa pandemia. Há até, inclusive, novos alunos que entraram aí, que eu não conheço, para mim é muito importante, né? Acho que para todo mundo agora, a gente nunca valorizou tanto esse contato, né, presencial, contato visual, é muito importante, né, gente? Mas, assim, enquanto isso não acontece novamente, vamos trabalhando com as ferramentas que a gente tem, né? Estão de parabéns. Eu gostaria de agradecer a oportunidade, né, por participar aqui e poder compartilhar um pouco da pesquisa e do que a gente vem desenvolvendo. E é muito bom poder interagir, assim, principalmente com o PET, né, que desenvolve tantas coisas, tantas interações legais. Então, muito obrigada. Estou muito feliz, é uma honra participar. A gente que agradece profundamente a vocês duas. Fabrício, gostaria de falar alguma coisa? Agradecer também, né, a presença delas. Antes de passar as minhas perguntas, né, eu já ia salientar novamente que é uma honra ter aqui a Flaviane, né, como nossa entrevistada. Muito feliz por ela ter aceito o convite, junto com a Milena também, né? E, então vamos dar início. Ok. Então, vamos começar com a primeira pergunta para a professora Flaviane. Conta um pouco para a gente sobre a sua trajetória acadêmica, como a graduação em comunicação social te levou a realizar pesquisas na área de letras e linguística. Então, eu costumo dizer que eu sempre tive um pezinho nas letras e um pezinho na comunicação. E isso desde, desde, desde muito pequena, assim, pequena eu já sou, né? Mas assim, desde muito menina, porque eu até queria explicar para vocês, a título de curiosidade, que isso aconteceu antes mesmo de eu começar a minha trajetória acadêmica. Eu sempre gostei muito de ler, assim, muito, muito. Era devoradora de livros. Nunca tive livros em casa. Meus pais, assim, não vêm de uma família de pais leitores. Meus pais, eles não têm curso superior. E isso aconteceu. Eu sou daqui de Alfenas, né? Não sei se vocês sabem. E eu estudei aqui no Coronel José Bento e depois estudei no Polivalente. E no Polivalente tinha uma biblioteca maravilhosa e aquela coleção, a famosa coleção Vagalume, né? Comecei a ler aqueles livros todos, aí eu fazia competição comigo mesma. Ai, não, faltam quantos livros da coleção Vagalume para eu terminar de ler? Aí ia lá e tal, era super amiga, assim, da bibliotecária. E aí, dali do Polivalente, eu fui para a Biblioteca Municipal aqui da cidade, também era uma devoradora de livros. E aí um dia eu lembro que até assim, nossa, acabaram os livros, que eu já li quase todos que eu gostaria e tal. Aí um dia eu olhei para cima assim, aí tinha uma bancada lá no alto da biblioteca do Polivalente com obras ilustradas do Shakespeare. E eu achei aquilo lindo, mas aí a bibliotecária, esses aqui não pode levar para casa. Aí eu ficava lá, às vezes depois da aula, ficava lá lendo. E eu sei que sempre gostei de fazer leitura na sala de aula, né, dos textos. E aí uma professora de português, na sexta série,
ela começou a ler muito as minhas crônicas, ela nos estimulava muito a produzir textos e tal. E aí ela disse assim, nossa, não. Ela sempre pedia para eu ler os textos em voz alta na sala, para os alunos. Não, a gente tem que publicar essas suas crônicas no jornal aqui da cidade. Isso eu tinha 12 anos de idade. Aí eu falei, será? Aí ela me levou ao Jornal dos Lagos aqui, né, de Alfenas, e conversou com o diretor e falou assim, dá uma olhada aqui nos textos que essa menina escreve e tal. E aí eles gostaram, e eu sei que eu publiquei crônicas no Jornal dos Lagos até 17 anos de idade. E aí, nisso também, eu gostava também de escrever poesias. É assim, quanto mais a gente alimenta a fonte, mais criativo a gente fica, né? Então, eu comecei a escrever poesias também, aí participei de alguns festivais, alguns concursos. Ganhei inclusive, um festival de poesia Flor Bela Spam, que eu ganhei em Niterói, que aconteceu em Niterói. Ganhei também um outro concurso de poesia em Juiz de Fora. Então, assim, foi muito bacana. Então, eu já tinha essa inclinação, né? Mas aí, o que acontece? Eu nunca pensei assim, falei assim, eu dar aula? Nunca imaginei, né? Nunca pensei. Mas engraçado, porque os professores, sobretudo os professores de português, sempre tiveram um papel muito importante na minha vida. Eles abriram, assim, meus horizontes, sempre foi assim. E aí eu estava naquela dúvida de que curso que eu iria escolher para tentar ir no vestibular e tal. E aí eu estava entre ciências sociais e jornalismo. Não tinha pensado na letras, porque letras, a área de literatura, né, das linguagens em geral, eram sempre assim, era como se fosse um hobby para mim, né? Eu nunca pensei em atuar, né, nessa área. E aí eu falei assim, eu gosto muito de noticiário, de programas de entrevista, gosto muito também de português, história. Aí eu fui fazendo aquele exame, assim, aquela reflexão, aquele autoconhecimento, e falei, vou escolher jornalismo. E fui embora. Fiz o curso de jornalismo em Viçosa, né, na Federal de Viçosa. Aí o que acontece? Fui fazer uma disciplina na Letras, como eletiva, na verdade, chamada análise do discurso, porque eu vi que trabalhava-se muito os discursos, os textos da mídia e tal. Falei assim, eu acho que é algo interessante que pode complementar no meu curso de jornalismo. E aí, gente, me pegou de jeito, assim. E aí, aquele sonho da minha mãe de me ver apresentando o Jornal da EPTV caiu por terra, sabe? Que era o sonho dela, era voltar para o sul de Minas, para Alfenas, e apresentar o Jornal da EPTV. Aí tinha gente que falava, né? Ou se não, o Jornal Nacional, não sei o que, o pessoal sonha alto, né? Nem eu sonhava isso, mas enfim. Aí, comecei a fazer essa disciplina, fiquei encantada. A professora também era uma professora incrível, a professora Maria Carmen. E aí eu falei assim, nossa, preciso fazer uma iniciação científica nisso. Meu Deus do céu. E aí fui trabalhando sempre, e é engraçado isso, que aí eu trabalhando com o referencial teórico da análise do discurso, ali da linguística, mas sempre tendo como corpus produtos da mídia, né, jornal, telejornal, sempre trabalhando isso. E aí minha iniciação científica foi sobre a análise do discurso do Jornal Nacional. E aí eu gravei as edições, 10 edições do Jornal Nacional, fiz a transcrição toda à mão, e aí eu quis trabalhar, né, qual era o enfoque dado pelo Jornal Nacional a cada uma das editorias, como é que era aquele cenário da apresentação da notícia, como é que se dava, sabe? E aí eu me apaixonei. E aí nisso também, eu também tive um contato muito superficial ali com a semiótica social, né, com a gramática do design visual, mas ali me pegou. E aí, bom, só para fechar a história. Aí eu comecei, a minha orientadora me estimulava muito a participar de congressos, né, me deu a oportunidade de publicar também em livro e tal. E aí, um dia, eu sei que o primeiro congresso que eu tinha que participar era em Brasília, e aí, assim, mas eu lembro que a inscrição era caríssima, assim, eu não tinha condições de participar e ir para Brasília, super caro,
tudo caro demais, assim, eu falei, gente, não tem condições. Aí eu tava, e assim, tinha sido aprovado o meu trabalho para apresentar. E aí eu cheguei, assim, morrendo de vergonha para minha orientadora e falei para ela, falei assim, ai, me desculpa, mas infelizmente eu não vou poder participar. E ela falou assim, mas por quê? Aí eu falei assim, porque eu acho que não vou ter condições, porque vai ficar muito caro e tal. Já paguei para você já a inscrição, e você fica lá na casa da minha mãe, a mãe dela morava em Brasília, você vai ficar lá e pronto. Que é isso, menina? Aí eu falei assim, nossa, mas eu não sei nem como agradecer, assim, fiquei super sem graça, né? Ela falou assim, não precisa agradecer, faça isso para um outro aluno seu um dia. Gente, aí eu até repito, toda vez que eu conto essa história, porque a partir desse dia, né, eu tive ali uma nova missão na minha vida, que era me tornar professora. Foi naquele dia, sabe? E aí, depois disso, acabou, assim. Eu concluí o curso, né, de jornalismo, só que aí já fui fazer um mestrado na UFMG, na área de estudos linguísticos, fui para Portugal fazer o doutorado também em linguística, sempre trabalhando nesse referencial teórico, né, da análise do discurso, da semiótica social, e voltei para minha cidade, não como apresentadora de telejornal, mas como professora da Unifal. E aí foi isso. Então, assim, estou sempre transitando, né? Comunicação, né? E letras, assim, sempre, sempre. Nossa, muito bacana a sua história. E assim, serve de inspiração para a gente também, né? Que estamos formando agora. Às vezes a gente fica ainda um pouco com dúvidas, do que seguir, né? Muito legal mesmo. É aquela coisa, era para ser, né? Não tinha como fugir. Era para ser, gente. Eu tentei concurso, assim, em vários lugares e foi dar certo justo aqui, porque tinha que ser, não tinha jeito, não. O sonho da sua mãe foi realizado, né? De alguma forma também, não como apresentadora, mas como professora de uma universidade pública, né? Tenho certeza que ela é super feliz de ver você lá também e tudo. Ou pelo menos de estar aqui embaixo da asa dela, né? Já ajuda, né? Sim. Bom, então, agora a gente queria fazer uma pergunta. Como as pesquisas em linguística aplicada e a semiótica social podem se interrelacionar? Então, para responder essa pergunta, eu considero importante, assim, tentar fazer um mapeamento, assim, bem sucinto, de qual seria o traço marcante, não é, dessas duas áreas do conhecimento, tanto da linguística aplicada como da semiótica social, né? Então, assim, a primeira vez que se falou, né, em linguística aplicada foi ali em 1948, numa revista publicada pela Universidade de Michigan. E a linguística aplicada, ela nasceu como uma disciplina, não como uma área do conhecimento, sabe? Então, o que acontece? Então, os primeiros trabalhos na área de linguística aplicada, ali nessa disciplina, né, eles estavam diretamente ligados ao ensino e aprendizagem de línguas, tá? E por quê? Pense aí, 1948, né? 1948 está diretamente atrelado ali àquele contexto de Segunda Guerra Mundial, né? Então, os Estados Unidos, principalmente, né, tinham um interesse muito grande em perceber ali, entender, interpretar os significados das mensagens ali dos seus aliados, sabe? Resolver problemas de tradução. Então, por conta disso, essa disciplina de linguística aplicada, ela foi criada para tentar resolver essas questões de tradução, de interpretação de outras línguas, né? Então, assim, havia já ali uma ideia de aplicação, né, mediante uma demanda. Havia uma demanda ali que precisava ser atendida, então essa disciplina ela foi criada para atender essa demanda. E é aí que está o traço definidor da linguística aplicada. Ela existe, né? Ela traz para si sempre a responsabilidade de atender a uma determinada demanda social. Daí o nome, né? Aplicada, né? Então,
pelo próprio fato, né, dela ter esse vínculo ali, alguma demanda social que nasce do social, algo que também, que além de ter esse papel, né, ligado ali, né, resolver um problema, uma demanda social, há um outro elemento que é muito marcante ali, que faz parte da linguística aplicada, a ideia de interdisciplinaridade, tá? Porque a gente sabe que o social, né, ele é multifacetado, ele é complexo, né? Então, por conta disso, né, a interdisciplinaridade também é um traço, né, definidor, né, da linguística aplicada. E aí, o que acontece? Então, assim, até os anos 90, mais ou menos, a linguística aplicada, ela era meio que muito associada, era quase uma sinonímia, né, da ideia de ensino-aprendizagem de línguas. E aí, ao longo dos anos 90, as pesquisas em linguística aplicada, elas começam, né, a se expandir, a se ampliar. Por quê? Porque ela começa ali a tentar investigar, se debruçar sobre determinadas práticas sociais para poder entender as práticas discursivas, certo? Então, a gente começou, né, a olhar com lentes mais críticas para a linguagem ali socialmente situada, tá? Então, no âmbito da linguística aplicada, e aí eu me insiro aí, né, nós vemos a vida social como uma rede interconectada de práticas sociais de diversos tipos, né? Nós temos práticas sociais de ordem econômica, política, cultural, religiosa, né? Tudo isso são práticas sociais, né, que compõem ali o social, né? Então, essa percepção de prática social, ela nos permite combinar, né, as perspectivas, né, porque dentro de uma prática social sempre vai ter práticas discursivas que são estruturadas pelas práticas sociais e que também são responsáveis por estruturar essas práticas sociais. É sempre uma via de mão dupla, tá? O que acontece? Uma prática, assim, ela é sempre assim, por um lado, ela é uma maneira relativamente permanente de agir na sociedade, não é? Determinada pela posição que nós ocupamos dentro de uma estrutura, né, social. E, por outro lado, a prática também, ela é um domínio de ação social e de interação que vai reproduzir estruturas sociais. Dá para perceber como é que a gente está diretamente conectado, assim, está tudo muito entrelaçado. A estrutura social, os papéis que a gente ocupa na sociedade, né, com as formas de se referir linguisticamente a elas, né? Tanto que hoje a gente vê, né? Isso nunca foi tão evidente como hoje, por exemplo. A gente tem que tomar muito cuidado com as coisas que a gente fala, porque o que a gente fala, muitas vezes, traz ali, né, preconceitos, julgamentos, né, que foram historicamente construídos, né? Ninguém questionava determinadas coisas, mas como, né, graças aos movimentos sociais, né, grupos marginalizados que estão tendo um pouco mais de visibilidade, né, então essas pessoas começam a questionar por que há certas formas de se referenciar, né, e que elas trazem ali, né, uma certa ideologia, um certo posicionamento enviesado, né, então a gente começa a criticar isso e reivindicar novas formas, né, de se fazer referência, novos termos, né, que não sejam preconceituosos, que não reproduzam estruturas desiguais de poder, né. Então é isso, assim. Então a gente entende, né, que há formas de trabalhar o sistema da língua, aqui nessa perspectiva da linguística aplicada, né, de modo mais flexível, né? Então, a gente pode sim, né, mudar essas formas, né, de acordo com lutas, né, reivindicar isso, enfim. E o que acontece? A semiótica social, por que ela pode estar atrelada ali à linguística aplicada? Porque a semiótica social, ela nasce ali mais ou menos no final dos anos 70, com o linguista britânico Michael Halliday, né? E o que acontece?
a semiótica social é uma abordagem semiótica, né, que é muito marcada pela presença do social. O próprio nome diz, né, semiótica social. Ela tem uma certa desenvoltura ali, ela acolhe melhor essa relação entre linguagem e sociedade. Assim como a linguística aplicada também, ela preconiza isso, né, trabalhar essa relação de linguagem e sociedade, né, porque a semiótica social, ela nada mais é do que uma abordagem que vai investigar as práticas humanas de fazer significar. E aí leia-se aí, né? Semiose. O que é uma semiose? É um processo, são vários, um processo específico de fazer significar, né? De criar sentidos, né? E segundo Halliday, há várias formas de fazer significar em cada cultura, tá? Que não só através da língua, tá? A gente consegue construir significados e comunicar através do nosso código linguístico, mas também através da nossa postura, através, né, da nossa entonação, através de imagens, através de sons, né, e por aí vai, tá? Então, esse é um traço muito definidor, assim, dessa semiótica, dessa percepção, né, da semiótica social. E essas formas de significar, elas vão variar de cultura para cultura. Não é? A gente sabe que, assim, um determinado gesto que nós possamos fazer aqui no Brasil pode ter uma significação diferente, né, em outro lugar do mundo, né? E até mesmo dentro do Brasil, né, a gente sabe, pensando aí, né, com esse olhar mais sociolinguístico, né, sócio, de novo, né? Então, de acordo com o grupo social, de acordo com a região, de acordo com o país onde a gente está, a gente vai significar de formas diferentes, né? Então, assim, a implicação crucial, então, eu acredito, né, essa relação que a gente pode estabelecer entre a linguística aplicada e a semiótica social é que ambas consideram como crucial, como fundamental, a presença do social nas investigações, né? Então, a gente tem que entender, assim, que os significados e os sistemas semióticos, eles são moldados pelas relações de poder, né, pela cultura, pelas relações sociais, né, e que à medida que o poder, a gente sabe também, não é, que o poder, determinados grupos de poder, eles não são eternos, né, o poder muda, troca de mãos, né, o tempo todo, de acordo com o passar da história, e geralmente quem detém o poder é quem cria as formas de significação, né? Então, o que acontece? De acordo com a alternância do poder, não é? Os significados eles vão mudando também, não é? Então, é muito importante que a gente perceba, né, que os significados eles não são engessados, né? E que a gente pode sim, né? A gente precisa analisar esses significados, levando em consideração essas instâncias de poder, verificar como é que os significados eles vão mudando de acordo com o tempo, de acordo com, né, com determinados acontecimentos históricos, tá? Por isso que para a semiótica social, o conceito de significado potencial é tão importante, né? Porque para a semiótica social, os significados, eles não são, diferente da semiótica sociriana, por exemplo, que o significado, né, ele é único, ele é um só, ele é imutável. Na semiótica social, não. Porque entrou o social ali na abordagem, o significado, ele pode mudar a todo momento. Por isso que a gente vai chamar o significado, não de significado único, mas de significado potencial. Tá? Porque dependendo do contexto cultural, social, histórico, esse significado ele pode mudar, tá? Então, a gente, quando desenvolve pesquisas ancoradas em semiótica social, inevitavelmente, a gente está inserido no campo da linguística aplicada, né? Porque o aspecto social é extremamente relevante para ambas as áreas do conhecimento. Eu não sei se eu consegui me fazer entender, né? Se tiver ficado alguma dúvida aí, vocês podem me perguntar, tá? Nossa, você conseguiu
explicar muito bem, sim. Eu sou da área de literatura, né? Então, igual os meninos, a Milena e o Fabrício, eles são mais da linguística, para eles é mais fácil compreender determinados termos, mas eu, que sou da literatura, compreendi perfeitamente. E agora, mais uma pergunta que eu gostaria de fazer é como a gramática do design visual colabora para uma melhor compreensão dos textos que circulam nas mais variadas esferas da sociedade? Tá. Então, é assim, eu acredito que há um consenso entre nós aqui, não é? Que hoje a gente tem um acesso imenso, né, às novas tecnologias, né? Esse negócio aqui, né, chamado celular, ele nos estimula o tempo inteiro, não é? Seja por meio de imagens, seja por meio de sons, ele vibra, né? É estímulo. Então, assim, parece que já é um prolongamento do nosso corpo. E é tão engraçado porque parece que se fica muito tempo sem nos estimular, sem tocar, sem aparecer uma mensagenzinha, já dá uma batedeira aqui, né? Já dá uma certa ansiedade, né? Então, assim, nós estamos sendo condicionados a sermos estimulados o tempo todo, seja por meio de sons, né, de imagens, de cores, de movimentos, né, enfim. Então, é um consenso, né? Então, dada essa conjuntura, é importante, acho que dá para fazer duas observações bastante relevantes aí, né? Se a gente pensar pela perspectiva do ensino, por exemplo, não é? Porque quando você diz, né, você pergunta como é que dá para colaborar, né? Como é que a gramática do design visual dá para colaborar para a compreensão dos textos? Acho que não tem como a gente desvincular também do ensino, né? Porque começa ali na sala de aula para a gente poder ensinar os nossos alunos a ter esse olhar mais ampliado dos significados dos textos, né? Para que a gente tenha uma sociedade mais crítica, né? No futuro, né? Então é assim. Os professores, em geral, a gente for pensar, por exemplo, nos professores da escola pública, né? Eles, né, têm aquele monte de alunos, mal tem, né, recebem mal, não é? Infelizmente, tem pouco tempo para se reciclar, né? Então, você imagina, eles têm aquele desafio ali de trabalhar novas tecnologias, né? Com os alunos, mas a gente sabe que a realidade, todo mundo que fez estágio aí sabe como é que é difícil, né, a realidade de uma escola pública, né, pública. A privada já é um cenário à parte, né, até mesmo nessa pandemia, a gente está vendo, né, como é que está tão marcada essa diferença social, né, agora, entre as escolas públicas e as privadas. Bom, então, o que acontece? A gente percebe, por um lado, que há um grande desgaste, né, por conta dos professores, eles têm que se atualizar e conseguir aliar as novas tecnologias ali ao conteúdo, né, que eles precisam ensinar. Além disso, existe também, desde 1998, né, uma exigência lá dos parâmetros curriculares nacionais, né, de se trabalhar as novas tecnologias na sala de aula, né, de utilizar diferentes modos semióticos, né, na sala de aula, verbal, musical, plástica, corporal, né, para poder comunicar ideias, ensinar os alunos a interpretarem, comunicarem, usufruir das produções culturais. Então, essa é uma das exigências dos parâmetros curriculares, né. Os parâmetros curriculares também, né, reivindicam, né, que os professores trabalhem, né, ajudem seus alunos a saber utilizar diferentes formas de informação e recursos tecnológicos para construir conhecimento. Dizem também que é importante estimular os alunos a se questionarem acerca da realidade, de tentar saber se inserir, se posicionar diante dessas novas tecnologias, enfim. E aí, como é que a gente faz isso? Né? Usando a gramática tradicional na sala de aula, né? Difícil, né? Então, assim, lá, olha só, né? É importante a gente perceber a data. Esses PCNs são de 1998. A gramática do design visual, a primeira publicação dessa gramática surge em 1996, com Kress e Van Leeuwen. Kress e Van Leeuwen
O Günter Kress, ele faleceu ano passado, infelizmente, mas ele era, né, um pedagogo muito preocupado, foi aluno do Halliday, tá? E ele estava muito preocupado ali com essa questão. Ele participou de um grupo até que nasceu em 1990, que eles criaram um manifesto, né, por uma pedagogia de multiletramentos, né, porque assim, a gente tem a noção, né, de letramento, que seria basicamente o quê, né, é a capacidade do indivíduo de lidar com os textos em diferentes contextos, não é? E essa seria uma noção fundamental ali de letramento, né? Mas o que acontece? Quando eu vou falar de letramento multimodal, como é que eu vou lidar com diferentes textos que possuem mais de um modo semiótico de comunicação, né, para além do verbal? Como é que eu vou ensinar meus alunos a interpretar as imagens, a interpretar os sons, as cores, as formas tipográficas, porque tudo isso comunica, tudo isso constrói sentido, né? E aí eles falaram assim, poxa, mas se existe então uma gramática para a gente tem que criar gramática para interpretar os outros modos semióticos. Então, foi aí que eles criaram, falaram assim, olha, se tem uma gramática para interpretar os textos verbais, então vamos criar uma gramática, e a gente vive uma sociedade, né, assolada aí por imagens, né, a publicidade, né, tá o tempo todo presente na nossa vida, a publicidade trabalha com essa questão da manipulação por meio das imagens, né, a comunicação multimídia trabalha muito essa questão das cores, né, das imagens, das letras, enfim. Então, vamos criar uma gramática para interpretar os significados construídos, né, por esses elementos. E aí que ele vai propor essa gramática do design visual. Então, gente, eu não sei, né, se a gente tem tempo aqui, mas para falar rapidamente, né, segundo essa gramática do design visual, ela é como se fosse uma adaptação da gramática sistêmico-funcional criada pelo Halliday, tá? Para o Halliday, ele diz o seguinte, ele vem de uma perspectiva funcional da linguagem, né? Então, segundo o Halliday, toda vez que a gente comunica para cumprir com determinada finalidade, com uma determinada função. Por isso que eu vou falar, né, que a linguagem, ela é funcional, tá? E toda vez que a gente comunica, a gente faz 3 coisas simultaneamente. A gente fala sobre alguma coisa que acontece tanto no mundo externo, seja no mundo externo, seja no nosso mundo interno, né? E aí ele vai chamar isso de metafunção ideacional, tá? Quando a gente comunica também, a gente usa a linguagem para estabelecer interação, tá? Para mostrar o nosso grau de adesão àquilo que a gente está dizendo também. A gente usa a linguagem para convencer as pessoas, né? Para interagir com elas. E aí ele vai chamar isso de metafunção interpessoal. E quando a gente usa a linguagem, a gente também precisa organizar aquilo que a gente está dizendo. Há coisas que a gente escolhe, né? Começar ali a conversa ali com determinados trechos da informação, né? E às vezes a gente deixa algumas outras coisas no final, para falar no final, né? Então, esse modo como a gente organiza a mensagem é chamado, né, de metafunção textual. Então, para o Halliday, quando a gente comunica, a gente faz essas 3 coisas simultaneamente, certo? E aí, o Günter Kress e o Theo van Leeuwen disseram assim, olha, bom, se a gente faz isso com texto verbal, a gente consegue fazer isso também com textos visuais, tá? Então, ele vai dizer o seguinte, que é possível mostrar os assuntos, mostrar os nossos participantes, as circunstâncias nas quais eles se encontram, através de imagens. Através de imagens também, a gente consegue estabelecer interação entre os participantes das imagens e os espectadores dessa imagem, por meio do contato visual, por meio do tipo de ângulo que é utilizado, pelo enquadramento. Por exemplo, aqui a gente há um contato visual entre nós, não é?
Então, a gente está, assim, está estabelecendo uma interação muito próxima. Além disso, né, qual é o plano que a gente está sendo mostrado aqui? A gente está sendo mostrado em primeiro plano, né? O primeiro plano é um plano também que propicia essa aproximação, propicia esse envolvimento, né? Mas vamos supor, se eu tivesse sendo mostrada, né, assim, ó, de cima para baixo, talvez, né, isso poderia sugerir um certo poder meu, mais poder em relação a vocês, né? Tanto que, olha só, por exemplo, super-heróis, eles sempre são mostrados de um ângulo, né, de cima para baixo, tentando sugerir essa diferença de poder. Aqui não, ó, nós estamos no mesmo ângulo, no mesmo nível, né? Então não há relações desiguais de poder aqui, né? Então, assim, e também por meio das imagens, a gente pode organizar os elementos de modo que eles se pareçam mais relacionados, mais conectados entre si, ou menos conectados. Aqui, por exemplo, olha, do jeito que eu estou sendo enquadrada aqui, eu estou conectada a todos os elementos aqui do meu cenário, certo? Estou sobreposta ali aquele elemento ali atrás, ao violão, enfim, né? Como se eu estivesse conectada. Isso aqui é uma forma de estabelecer, é como se fosse uma forma de estabelecer coesão visual entre os elementos, tá? Agora, se eu apareço assim, ó, né? É meio que eu tô desconectada dos elementos, tá vendo? Há um espaço entre esses elementos. Essas formas de conectar e desconectar os elementos na imagem também vai construir significados diferentes, tá? Então é isso. O que dá, muitas vezes, há coisas que dá para fazer só pelo recurso semiótico verbal, que não dão para fazer no visual e vice-versa, né? Cada recurso semiótico tem as suas potencialidades e as suas limitações, mas é sempre possível construir significados, né? Então daí, com base nessas premissas que eles vão construir a gramática do design visual. E a ideia é assim, o que é dito, né? É que nós, na escola, né, nós somos analfabetos visuais, ninguém ensina a gente. A gente olha para as imagens, e depois a Milena pode até falar mais a respeito disso também, que a gente comenta muito nas aulas a respeito disso. A gente olha para as imagens e fala assim, mas eu tive essa sensação, ela me provocou essa impressão, mas a gente nunca foi, ninguém nunca nos ensinou a explicar o porquê dessas sensações que as imagens nos provocam, né? Então, a ideia da gramática do design visual é nos ensinar, né, a interpretar, a embasar a nossa justificativa, não é? Mostrando que há categorias, assim como a gramática, né, a gramática dos textos verbais, elas possuem as suas categorias, a gramática do design também tem as suas categorias para nos ensinar a analisar, interpretar e produzir textos, né, multimodais, no caso, né? Depois, se vocês quiserem também, a gente pode falar um pouquinho desse conceito do multimodal, né? Multimodos, né? Multimodos de se comunicar. Então, não é só, os textos, eles não tem só, se comunicam só pelo modo verbal, em geral, né? E não existe texto monomodal, porque, por exemplo, mesmo se for um texto ali verbal, o tipo de fonte que está sendo utilizado, o tamanho da fonte, da letra, sabe? Tudo isso também vai construir significado, né? Então, a gente tem que ter esse olhar mais abrangente para os textos, porque quem não tiver esse olhar abrangente, realmente vai ficar de fora, vai ficar ali, vai estar sempre claudicando, porque tudo é feito, nada é escolhido ali por acaso, gente. Tudo constrói significado, né? E a gente tem que se aperceber disso e começar a trazer isso para a nossa vida, para a gente saber se posicionar, ter um olhar mais crítico, né? E ser menos manipulado, tá? Então, dando sequência aqui às perguntas, antes eu queria fazer um comentário, Flaviane, que eu achei muito interessante essa ideia da metafunção ideacional, que para o Bakhtin ele vai chamar de posições axiológicas, né? Que o sujeito faz no processo de escrita, por exemplo, né? As escolhas que ele faz em detrimento de outros. Então, achei assim
Muito interessante essa relação que eu consegui fazer. Legal. Mas vamos lá, então. A próxima pergunta é: para você, como a análise do discurso crítica pode colaborar para o fortalecimento de movimentos sociais para garantia de direitos na sociedade? Tá. Bom, há várias análises do discurso, né? Então, por exemplo, você tem a análise do discurso francesa, e aí você tem, né, ela tá mais ligada ali a Lacan, a psicanálise, tá? Então, assim, é um tipo de análise do discurso mais com esse viés da psicanálise, que não é a análise do discurso que eu trabalho. Eu trabalho, né, numa outra vertente, que é a análise crítica do discurso, que foi ali desenvolvida principalmente pelo linguista Norman Fairclough, tá? Então, é uma análise crítica do discurso que tem sua origem ali, sua vertente anglo-saxã, ela não é francesa, tá? E aí há muitas diferenças, porque uma está diretamente ligada à psicanálise e a outra, ela está mais ligada ali, ela tem uma relação interdisciplinar com as ciências sociais, tá? É bem diferente. Isso é importante, né? Porque às vezes você fala, análise do discurso, peraí, qual a análise do discurso, né? Enfim. Então, a análise crítica do discurso, ela situa ali num limiar entre a linguística crítica e a ciência social, né, como eu disse, né, e ela busca estabelecer ali um quadro analítico capaz de mapear ali como é que se dão as relações de poder e como é que essas relações de poder, elas vão repercutir ali nos recursos linguísticos usados pelas pessoas ou pelos grupos sociais, tá? Então, de novo, né? Por isso que a análise crítica do discurso também está dentro do campo da linguística aplicada, porque, de novo, tem essa relação ali intrínseca com o social, tá? Então, para a análise crítica do discurso, o discurso ele é compreendido como uma forma de prática social, tá? Como um modo de ação sobre o mundo, porque quando a gente fala, não é? Quando a gente produz ali um discurso, a gente está fazendo coisas no mundo, né? Então, por isso que ele vai dizer que o discurso é uma prática social, tá? Então, daí porque uma das características determinantes da análise crítica do discurso é o seu caráter emancipatório, né? Porque por meio dessa investigação, né, das relações entre o discurso e a prática social, é que a gente vai conseguir, né, desnaturalizar determinadas crenças, determinados posicionamentos, determinadas ideologias, né, que servem de suporte para as estruturas de dominação, tá? E aí é que tá, porque assim, quando a gente tem esse olhar flexível, né, então, assim, poxa, a partir do momento que a gente faz esse mapeamento, que a gente descobre as origens, né, das desigualdades ali que vão sustentar determinadas estruturas de poder, e isso se dá pelo discurso, a gente consegue reivindicar novas formas, né, de construir discursos que representem outros grupos da sociedade que não só determinados grupos que detêm o poder. Deu para entender? É muito intrincado ali, mas é porque é uma coisa, igual numa das aulas ali, a Milena até participou das minhas aulas, eu falei assim, gente, que eu gosto muito de fazer analogia nas aulas. E aí a do ovo, né, que eu trouxe lá, que assim, havia abordagens linguísticas, né, da área de linguística, que estudavam, né, a língua como descolada ali da sociedade. Então, é como se, assim, você tentasse separar ali a gema da clara, né? Língua e sociedade. Né? Então, é como se você estudasse a língua ali num laboratório, né? Só que a gente sabe, né, que há uma relação intrínseca, não dá para separar, pelo menos, né, também não vou dizer, né, de uma forma categórica, né, bom, de acordo com aquilo que eu acredito, com o meu posicionamento teórico, né, ao qual eu me vinculo, a gente não consegue
separar a gema da clara, né, a linguagem do contexto, do social, né? Então é muito difícil. Quando eu estou falando isso para você, né, porque nossos discursos moldam as estruturas sociais são moldadas pelos discursos. Tá? O tempo inteiro a gente vai estar falando isso na análise crítica do discurso, tá? Então, porque ela é movida por esse interesse emancipatório, né, de desmascarar, né, de desvelar essas relações de poder que se dão pelo discurso, né, que se estruturam pelo discurso, a análise crítica do discurso, ela vai focalizar os chamados perdedores, os marginalizados, né, dentro de certas formas de vida social. Então, assim, há, por exemplo, uma colega minha da Universidade de Brasília que vai trabalhar muito a questão das pessoas em situação de rua, né? Que é um grupo social bastante marginalizado. Você tem também o grupo, né, do MST, por exemplo, do sem teto. Então, assim, geralmente a gente, né, pessoas que sofrem racismo, enfim. Então, é interessante porque a análise crítica do discurso é sempre uma ferramenta que vai ser utilizada por pessoas que têm interesse em fazer investigação nesses campos, sabe? Então, e é o caso dos movimentos sociais, como eu estou dizendo para vocês, né? Se o movimento social, né, geralmente é formado por um grupo de indivíduos que defendem, que demandam, que reivindicam por alguma causa social ou política, né? A análise crítica do discurso ela vai acabar ajudando ali, vai acabar esses grupos, né, a descobrirem como é que se dão essas relações de poder, né, por que esses grupos eles são marginalizados e reivindicar aí, né, novas posturas, novas formas de se produzir discursos, né, para contemplar esses grupos marginalizados, né. Basicamente é isso, gente. É assim, um conceito que é muito importante, que eu não posso deixar de falar aqui, né, para análise crítica do discurso, são dois conceitos, na verdade. É o conceito de hegemonia, tá? E esse conceito de hegemonia, ele, pensando em que a análise crítica do discurso é uma abordagem transdisciplinar, né? Ela vai beber lá do Gramsci, tá? Esse conceito de hegemonia. O que seria hegemonia, né? Seriam ali disputas de poder, tá? Então, na nossa sociedade, ela é permeada por lutas de poder o tempo todo, em todos os espaços, a gente sabe disso, né? Vamos supor, dentro da universidade, não é? Há disputas de poder, não é? Entre os alunos, há disputas de poder, né, entre os professores, né, cada um quer né, defender ali o que ele acredita, as suas ideologias, muitas vezes sobrepor sobre os outros, né, então, para análise crítica do discurso, há o tempo todo essas disputas de poder, né, e essas disputas de poder, toda hegemonia, né, ela se dá por meio de um equilíbrio instável. Há épocas em que alguns grupos, né, prevalecem sobre outros, mas isso nunca acontece para sempre. E é porque existem essas brechas, né, que a gente acredita que dá ali para negociar através do discurso, né, para conquistar espaços, né, para sobrepor, às vezes, a gente consegue, às vezes, sobrepor a outros por meio do discurso, né, então, essa questão da hegemonia é muito importante, né, e é ela que permite, esse equilíbrio instável que permite essa possibilidade de transformação, de mudança, não é? E além disso, né, o conceito de ideologia para análise crítica do discurso é extremamente importante, né? E a ideologia seria, né, um determinado grupo de ideias, de crenças, né, que vigora ali em detrimento de outros. Então, na nossa sociedade há várias ideologias. O Fabrício tem as ideologias dele, a Karina tem as dela, né, a Milena tem as dela. Então, assim,
e os grupos também. Então, o conceito de ideologia e de hegemonia está sempre muito ligado ali na análise crítica do discurso. Então, e aí o Fairclough, ele vai trabalhar muito com a noção de ideologia do Thompson, tá? Que ele diz, o Thompson diz o seguinte, né, que a ideologia, ela é, por natureza, ela é hegemônica, no sentido de que ela necessariamente serve para estabelecer e sustentar relações de dominação, né? E por isso serve para reproduzir ali a ordem social. Esses dias mesmo a gente estava falando na aula, né, Milena? Se alguém chegar para você e disser assim, e assim, vocês sabem, né? Vocês leem notícias e tal. Alguém aí na sociedade costuma muito dizer assim: eu não tenho ideologia, o meu governo não vai ser ideológico, né? Se alguém chegar para você falando isso, que não tem ideologia, você já pode desconfiar dessa pessoa, porque todo mundo tem ideologia, né? E a pessoa que já começa negando isso, essa negação é uma forma de ideologia também, né? Então, o que acontece? E essas ideologias, elas servem, né, para sustentar determinadas relações de poder, tá? Mas é isso. Então, reconhecer essas maneiras de como a hegemonia ela é instaurada e mantida, né, por meio de práticas sociais, de práticas discursivas, né, seria, então, um caminho para a gente poder, né, identificar e superar essas relações desiguais de poder, né? Então, a análise crítica do discurso, ela vai trabalhar nesse sentido, de descobrir esses modos de operação da ideologia, como é que essas relações hegemônicas se dão, né? Ela vai identificar isso por meio analisando esses discursos, né? E propor aí mudanças sociais, né? A partir disso. Não sei se deu para entender também. Acho que entendemos perfeitamente, Flaviane. Então, tá bom. E a próxima pergunta, ela tem muito a ver com essa que foi anteriormente, só que ela puxa um pouquinho a multimodalidade nas análises. Então, nas análises críticas de discursos políticos, por exemplo, como a multimodalidade pode se fazer presente com mais frequência? Tá. Bom, vamos dar um exemplo dessas eleições, essas últimas eleições que aconteceram, né? Pela primeira vez, a televisão, ela não conseguiu influenciar na decisão de voto dos eleitores, pensando aqui no Brasil, né? No caso do Brasil, né? Até então, nas eleições anteriores, né? E a televisão tinha um papel muito importante, né? Geralmente o partido que tinha mais tempo na TV, ele conseguia influenciar mais os seus eleitores, né? E agora, pela primeira vez, né, a gente teve o PSL, que não tinha quase nada de tempo na TV, e conseguiu vencer as eleições. Mas como assim, né? E aí a história ainda vai, daqui uns 3, 4, 5 anos, a gente vai descobrir melhor como é que tudo isso aconteceu, porque ainda tudo está em processo, né? Mas as redes sociais tiveram um papel determinante na definição do voto das pessoas, né? E é muito, assim, é muito interessante porque se antes você tinha, né, uma difusão de informação que era de um veículo, né, para todos, para toda a população, agora, como as relações e as informações, elas estão se dando, basicamente, ali, essa troca está se dando pelas redes sociais, há uma troca de informação que é de todos para todos, né? Ao mesmo tempo que você é receptor, você também é produtor de informações, né? E nem todo mundo é bem intencionado, né, gente? Então, tem muita gente mal intencionada aí. E a gente tem um outro problema no Brasil, que, assim, todo mundo tem acesso à internet em termos, porque, assim, muita gente tem acesso ali ao WhatsApp, mas o pacote não dá para ficar acessando a internet. Assim, para você
Você recebe uma informação lá na sua rede social, no seu WhatsApp, mas muitas vezes você não vai gastar o teu pacote de internet lá, o que você tem, para ir lá no Google e pesquisar se essa informação é verdadeira ou é falsa, né? Isso é um grande problema. Então, assim, e existe aquela outra história, né? Uma mentira repetida várias vezes se torna verdade, né? E até que uma pessoa venha né, mostrar a verdade para a gente, como é que aquilo aconteceu, a gente, né, não sabe se isso vai acontecer ou não, mas a mentira, ela fica ali, né? Então, o que acontece? E a gente sabe que, infelizmente também, as imagens, elas foram muito utilizadas aí, né, nessas eleições, e ainda têm sido utilizadas, né, descoladas dos seus contextos de origem, né? Então, até hoje, muitas pessoas usam isso, né? Você pega uma imagem ali e vincula a outra coisa que não tem nada a ver para poder manipular as pessoas, né? Usa-se a imagem também para veicular determinados significados ideológicos, isso o tempo todo. Por exemplo, algo que me chocou muito foi aquela imagem que se fez, demorou muito para falar do Zé Gotinha, né? E quando finalmente se fala do Zé Gotinha, como é que o Zé Gotinha aparece para nós? Segurando assim, ó, né, a injeçãozinha, né? Imagina isso, né? Até um cientista social estava dizendo esses dias, isso é doentio até, porque, né, por favor, né, que fixação por arma, pelo amor de Deus, né? Então, é engraçado, assim, porque quando as pessoas, elas não conseguem mais resolver as coisas pelo diálogo, elas vão recorrer à guerra, né? Elas vão recorrer às armas, e realmente, se tem uma coisa que atualmente a gente vê que esse governo não está fazendo é querer dialogar, né? Nem com a imprensa, nem com ninguém. Nas próprias eleições foi assim também, né? E ali, assim, resolve tudo na bala, na ordem, né? E todo mundo tem que baixar a cabeça, porque quem não baixar a cabeça, né, tá de fora, né? Tá bem assim, né? Enfim, já desviei um pouquinho aqui, mas vocês me desculpem. Mas o que acontece? Recentemente, voltando agora para a multimodalidade, eu publiquei um artigo pela revista Calidoscópio, e até assim peço desculpas porque a página está passando por uma reformulação e o texto e o artigo não está lá disponível, mas depois, se vocês tiverem interesse, eu mando para vocês esse artigo em PDF. E aí eu publiquei um artigo fazendo uma análise multimodal dos banners de campanha dos dois principais candidatos, né, da última eleição, né, do Haddad e do Bolsonaro. E aí, ali eu analisei pela perspectiva multimodal como é que esses banners, né, e aí esse texto multimodal ali, tanto por meio das letras, das imagens utilizadas, da postura dos participantes representados, né, como é que eles constroem significados, né, representam esses significados para os eleitores, tá? Então, assim, é muito interessante ali, porque eu destrinchei tudo, né? Mas a partir do momento que a gente vai permitindo que os nossos alunos comecem a se atentar para modos de manipulação, né, modos de construção de significados por meio das imagens, né, por meio dos outros modos de comunicação, isso é uma forma também de tornar essas pessoas mais críticas. Então, você imagina, né, pensando numa possibilidade aqui a longo prazo, essas crianças serão futuros eleitores, né? E se esses eleitores, eles já tiverem esse repertório, né, por exemplo, da gramática do design visual, né, para poder analisar os significados construídos, né, por essas campanhas eleitorais, por exemplo, né, pelo modo como cada um desses candidatos se posicionam, se apresentam para os eleitores, né, o modo como os próprios né, os vice-presidentes, os candidatos a vice também são ou não representados, como é que as mulheres são representadas, por exemplo, algo que eu chamei a atenção, né, dos alunos na época, falando sobre esse artigo.
Os homens, os candidatos homens, né, eles sempre são apresentados por meio do sobrenome. Então, você tem, né, o Haddad, o Bolsonaro, o Mourão, e a vice que é mulher. Não foi pelo sobrenome, né, foi pelo primeiro nome, a Manu, a Manuela, né? Uai, mas por que que a mulher, então, né? Olha só como é que, nessa forma de referenciar os candidatos, o machismo, ele tá ali, né, incrustado ali, de uma forma muito sutil, e a gente não se apercebe disso, né? Ora, mas então por que que a gente tem que ter essa intimidade toda com a candidata, né, chamando ela pelo primeiro nome, porque ela é mulher? E os homens, então, a gente chama pelo, né, de uma forma mais distanciada, de uma forma mais respeitosa, pelo sobrenome? Como assim? Né? Esse é um aspecto, né? Mas há vários. Então, assim, muitas vezes a gente tem que analisar também aquilo que não foi dito, aquilo que não foi mostrado, né? Isso também constrói muitos significados, não é? Então é isso, gente. Dá para também trabalhar a própria entonação, né, dos candidatos. Isso também vai construir significados diferentes. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. No caso do. Dá para pensar aqui, por exemplo, o Haddad, né? O Haddad ele tem um falar mais articulado, com poucas variações, né? Mais sereno, diferentemente, por exemplo, do Lula, que é sempre, né? Tem aquela voz já rouca por uma série de problemas, mas sempre teve, porque é aquela coisa assim mais passional, né? Para atingir as massas. Então, essas diferenças de entonação também vão construir significados diferentes, né? Então, é um mundo aí de possibilidades de análise, né, gente? E a multimodalidade é importante, não essa percepção multimodal, né? Ela é importante não só ali para analisar o discurso político, mas também, né? Discurso religioso, discurso jornalístico e por aí vai, né? Sim, muito interessante, Flaviane. Depois você manda para a gente o link do artigo que a gente coloca na descrição do vídeo. Tá. Então, caminhando, a gente vai para a última pergunta e depois a gente vai fazer uma pequena conversa com a Milena, sua orientanda, para ela falar um pouquinho sobre a pesquisa dela, com a sua orientação. Tá. Então, Flaviane, que conselhos você daria? E aqui, aproveitando, né, eu faço uma ressalva, já que você transitou, né, teve essa oportunidade de transitar pela comunicação social, chegou a letras, hoje desenvolve pesquisa na área de linguística, análise crítica do discurso. Então, que conselhos você daria a quem está na dúvida entre o jornalismo e a licenciatura em letras, tendo em vista o mercado de trabalho atual, para ambas as áreas? Porque o que a gente percebe é que a grande maioria, né, dos estudantes de letras fala eu sempre estive na dúvida entre jornalismo e letras, né? Porque são duas áreas que conversam muito e eu acho que elas se distanciam mais nesse aspecto do mercado de trabalho, né? Pois é. Olha, eu já vou fazer aqui uma ressalva, né, que eu não sou nenhuma analista de mercado, né, de trabalho, nada disso. Então, aqui são opiniões, vivências que eu tive, tá? Vou falar aqui, né, de pessoas com quem eu converso, né, com quem eu interajo aí, e aí eu vou dar uma resposta baseada nisso, tá? É o seguinte, de uma coisa vocês podem ter certeza, assim, 90% das vezes, um professor vai ter mais chances de atuação no mercado de trabalho do que um jornalista, tá? Principalmente, vamos supor que no sul de Minas, tá? Quantas escolas você tem, né? Quantas escolas você tem aqui em Alfenas? Né? E quantas instituições jornalísticas a gente tem? Já começa por aí. Já é uma disparidade muito grande, né? E infelizmente também, eu lembro que eu notei isso muito no meu curso, né, de jornalismo. Todo mundo vai com aquele sonho de ser famoso,
Nossa, raça vaidosa que é jornalista, meu Deus do céu, né? Então todo mundo quer impor mais a sua opinião, né, sobre os outros e tal. Bom, e a gente descobre lá que não é nada disso e que a gente percebe que vai dar uma pesquisada, por exemplo, no pessoal que trabalha, por exemplo, vou dar um exemplo da Globo. A maioria das pessoas ali são casadas entre elas, né? Ou são jornalista que é casada com o editor, com o diretor, né? Então, assim, a relação ali dentro é muito familiar, sabe? Para você conseguir um bom emprego dentro do jornalismo, quando consegue, você tem que estar na hora certa, no local certo, ou conhecer uma pessoa que te deu uma oportunidade, sabe? É muito assim. Infelizmente, há relações muito promíscuas dentro do jornalismo, assim, para você conseguir, né, bons postos de trabalho, assim. No sul de Minas, a profissão do jornalista é muito desvalorizada, né? E, por exemplo, para você conseguir um bom cargo, você tem que passar num concurso, os concursos estão cada vez mais escassos, né? Você tem que, por exemplo, aqui em Alfena, você pode, na verdade, gente, dentro do jornalismo, onde você consegue ter um salário melhor, assim, um pouco mais de estabilidade, é no campo da assessoria de comunicação. Que aí você pode trabalhar como assessor de comunicação dentro de uma instituição de ensino, né, no âmbito político, né, todo político, geralmente, né, contrata ali um assessor de comunicação nas prefeituras, mas, no geral, é um mercado de trabalho muito restrito, infelizmente. Agora, o professor dá aula particular, né? O professor, ele vai trabalhar para o Estado ali, mas ele sempre tem possibilidade de trabalho, sabe? Então, eu vejo muito dessa forma. O jornalista, muitas vezes, ele não tem estabilidade, né? O professor, ele consegue ali, a duras penas, mas até que consegue construir uma carreira, uma certa estabilidade, tem essa possibilidade de atuar também, né? Depois de fazer um mestrado, um doutorado, atuar numa instituição de ensino, prestar um concurso, enfim, eu vejo muito dessa forma, sabe? Então, assim, para sintetizar, né? Quem atua na área de letras tem mais chances, né, de conseguir um emprego, né, do que um jornalista, tá? Esse na minha visão, tá? Mas é claro que existem algumas pessoas especiais, né, como é o caso aqui da Milena, né, que vai falar mais sobre isso, que, né, começa a ter tanto êxito, né? Começa a ter tanto reconhecimento e conhece uma outra área, porque assim tem aquela coisa, né, gente? E eu falo sempre isso com os meus alunos. Não é todo mundo que descobre, né, que tem o dom para ser professor, né? Tem gente que gosta de ficar ali nos bastidores, e isso é super legítimo, né? E foi o que aconteceu com a Milena, né? A Milena, ela, acho que desde logo, assim, já percebeu que não queria ficar ali, né, na frente daquele tanto de alunos ali, e descobriu ali outras maneiras de trabalhar a comunicação, de trabalhar a linguagem e de se sentir super realizada, né? Acho que até vou passar a bola para a Milena agora, né, Fabrício? Para ela falar mais sobre isso. Então vamos lá. Muito bom, Flaviana. Eu só queria comentar porque essa é uma dúvida que a grande maioria tem, né? Então eu acho que assim, tanto para quem não entrou ainda no curso de letras ou para quem está no curso de letras, vai ser assim, bem esclarecedor. Muito bom mesmo. Então vamos agora com a Milena, falar um pouquinho sobre a pesquisa dela, que está sendo orientada pela professora doutora Flaviane. Então vamos lá, Milena. Como os conceitos da semiótica social, e se você quiser aproveitar, né, tudo que a Flaviane já disse, podem colaborar para o desenvolvimento da sua pesquisa. E aí, se você se sentir à vontade também de relacionar esses conceitos com os objetivos da sua pesquisa.
Antes de falar da minha pesquisa, eu queria destacar alguns pontos. Eu, no terceiro colegial, eu tinha pensado em fazer jornalismo, justamente essa dúvida, né? Letras ou jornalismo? E acabou que eu escolhi letras, porque eu sempre gostei muito de gramática, e no meio do caminho acabei fazendo um estágio que mudou o rumo total, que eu me identifiquei demais, né, na parte de comunicação. E agora também conhecendo a semiótica social, eu aprendi o que eu mais peguei assim para mim, para minha formação, é como é importante a escolha do produtor do texto. Por que ele escolheu determinado verbo na escrita da notícia, ou porque ele colocou a pessoa em primeiro plano e a outra lá no fundo, na construção de uma imagem. E aí, pensando, por exemplo, numa sala de aula, trazer esses conceitos para gerar até uma maior autonomia dos alunos, aqui pensando na formação de letras, né? Mostrar mais gêneros, mostrar imagens, publicidades, porque os alunos estão imersos nesse meio de rede social e tudo mais. Então, ajudar a semiótica social para ajudar tanto na redação de um texto, numa maior autonomia de por que ele está escolhendo começar a frase assim e não de outro jeito, e também na interpretação do que eles veem diariamente. E, mais especificamente, né, pensando na comunicação, a semiótica social foi fundamental para mim, e a disciplina também, que a gente acabou agora há pouco, né, Flaviane? Porque a estrutura da notícia envolve toda uma série de escolhas, né? Eu vou colocar primeiro a data do evento, eu vou colocar quem participou do evento, tem a construção, né, do primeiro parágrafo, o lead, o que eu vou destacar, enfim. Então, tudo isso foi muito importante para a minha formação. Quanto à pesquisa, o que nós estamos desenvolvendo é um manual de redação, justamente para a diretoria de comunicação social. Então, o nosso objetivo é sintetizar algumas informações de gramática, de formatação, como formatar os textos da DICOM, né, a diretoria de comunicação social, para ajudar nessa estruturação da notícia mesmo, até para futuros estagiários do setor, mas também disponibilizar para o público, porque a nossa intenção é que possa ser continuado, que esse manual possa ser atualizado, talvez, mais para frente, conforme a necessidade. E a gramática do design visual, especialmente, ela me auxilia na hora de construir uma coerência entre os elementos textuais. Por exemplo, eu vou escolher qual cor, por que eu escolhi essa cor, por que o título vai ter uma saliência maior que o texto, enfim, é nesse sentido. Então, o nosso objetivo é disponibilizar esse material, que também, né, para o público acadêmico no geral, e, enfim, para ter acesso tanto para esse conteúdo de gramática e todo ele muito coeso visualmente também. Essa a intenção. Por isso que nós usamos o referencial teórico, né, da gramática do design visual. Então, é basicamente isso. Muito legal, Milena. Vai ser uma grande contribuição, tanto para quem fica, quanto para os novos estagiários, né? Lembrando que a Milena trabalha na assessoria de comunicação aqui da Unifal, né, Milena? Estagiária. Karina, vamos encerrar então. Você tem algo a dizer? Os agradecimentos a Flaviane. Eu queria só comentar como que tudo que a Flaviane falou está realmente presente na nossa vida, né? Todos os pontos ali que ela foi citando, eu pude ir fazendo relação com coisas que eu vivi, com coisas que eu ouvi, que eu vi. E se eu fosse citar aqui, a gente ia ter que fazer outra entrevista só para citar os exemplos que a gente consegue relacionar. E isso é muito bacana, né? Bom, queria agradecer vocês pela disponibilidade, pela participação. Foi muito importante para a gente. A gente tem certeza, eu e o Fabrício, pudemos aprender muito com vocês, né? Fabrício? Eu faço das minhas palavras das palavras da Karina as minhas. Foi uma honra, né, ter a Flaviane com a gente aqui, por ela ter aceitado o nosso convite. A Milena também, ficamos muito felizes com a presença das duas.
E a entrevista vai ser divulgada nas redes sociais do PET, no Instagram, Facebook e no site. E posteriormente a gente vai publicar o vídeo no YouTube. Muito obrigado mesmo, gente. Foi muito bom mesmo. Eu queria também, então, aproveitar também para agradecê-los pela oportunidade e também para dizer, não é, que como eu sou privilegiada também por ter a Milena como orientanda, é uma orientanda brilhante, dedicada e, de certa forma, também acho que é muito simbólico para mim ter a Milena como orientanda, porque ela também faz essa conexão, né, esse elo, assim, entre a área de comunicação e a área de linguística. Então, para mim é muito simbólico, muito significativo, sabe? Orientar uma pessoa, né, que também está fazendo está estabelecendo esse elo, né, tanto de investigação, como também eu acredito, né, no futuro, na atuação profissional, né, na carreira que ela pretende seguir na vida dela, eu tenho certeza que ela vai estar sempre ali também, né, com um pezinho na comunicação e com um pezinho nas linguagens, né, Milena? Sou muito, muito feliz e muito honrada por tê-la como orientanda, viu? Muito obrigada. Ai, eu tô emocionada. Flaviane, muito obrigada. Eu já comentei, eu tinha muitas dúvidas no curso e a Flaviane, ela me ajudou, assim, demais da conta. Sabe, quando muda a sua vida? Então, foi isso. Então, muito obrigada, Flaviane, de verdade. E muito obrigada, Karina, Fabrício e todo mundo do PET também, né, pelo convite. Foi muito legal participar, de verdade. Muito obrigada. Ai, muito linda ver essa relação de vocês. As duas ficaram emocionadas e essa relação que a universidade, a pesquisa e o aprendizado proporciona para a gente, né? Bom, então eu vou parar a gravação agora, tá?